Bem-vindo ao podcast Era com Alberto. Essa semana, então, nossas palavras-chave são mariposa, transcendência e peixes. A mariposa ela tem uma simbologia em vários países asiáticos de representarem a vitória sobre a morte. No Ocidente, a mariposa tem representação em várias culturas primitivas e até de períodos cristãos, como sendo um animal que é um mensageiro do plano astral. Então vamos entender esse contexto da mariposa. A mariposa, que a gente também algumas pessoas chamam de bruxa, que é um outro animal da mesma família, ela, ela carrega o simbolismo de trazer uma consciência com ela, que não é a do animal, mas sim ser a mensageira, de captar mensagens de outras consciências, de outras realidades. O que isso significa? A gente atribui a um animal a nossa responsabilidade de tentar compreender a vida após a morte. Como é que isso afeta, né, nos dias atuais, onde a gente tem tantos simbolismos novos criados de forma comercial, de forma superficial, mas que também são nossas novas mariposas. A gente precisa compreender que a mente humana ela passa por momentos na sua história em que ela cria e recria simbolismos o tempo todo. O fenômeno de divindade da mariposa, para algumas culturas, ela vem simbolizando a maternidade numa figura em que a mariposa adquire o papel de ser a mãe, a protetora, a progenitora das almas. Segundo algumas lendas, a mariposa teria sido criada no momento em que uma borboleta, em contato com uma deusa da região das Filipinas, se unifica com a deusa para trazer compaixão à Terra, trazer compaixão à humanidade. E esse simbolismo de compaixão fez que ao invés dela ser uma divindade titânica, gigantesca, onipresente, ela escolhesse um animal que tivesse presente nas casas, nas tribos, e ao mesmo tempo esse animal fosse delicado, superficial, incompreendido. Então, com isso, a mariposa foi eleita por essas tribos filipinas como sendo uma divindade que simboliza uma mensageira da morte. Não vou citar aqui porque esse é o desafio que eu gostaria de deixar nesse vídeo, que vocês descobrissem o nome dessas divindades filipinas e deixassem nos comentários a relação delas com as mariposas. Eu deixei nos comentários, passa para os amigos o vídeo. Vamos debater, vamos pesquisar, vamos usar o nosso raciocínio lógico. E por que o aspecto divino? Porque mariposas possuem asas e possuem, entre aspas, pelos, que dão para algumas delas um ar de realeza, um ar de soberania. Nas culturas europeias, quem vai ter esse papel vai ser as famosas bruxas, as traças, por serem animais que se escondiam dentro dos armários, por serem animais que se camuflaram durante a Revolução Industrial, foram os primeiros animais a sofrerem uma reação, uma mutação genética para se adaptar ao lixo produzido pela humanidade. As mariposas de neve, que antes eram brancas, começaram a se tornar cinzas para poder se esconderem nas chaminés das fábricas, já que as fábricas estavam sujando a neve na Europa. Então o animal precisou passar por uma especiação, precisou se adaptar ao cenário que nós estávamos criando com a nossa tecnologia para não desaparecer, por causa que ficava mais fácil para os predadores enxergarem elas. E aí entra que a mariposa, mesmo passando pelo mesmo ciclo da borboleta, ela é uma larva a maior parte da vida dela, ela passa por um casulo e depois vira mariposa.
Só que aí vem a diferença. A maior parte das mariposas, quando chegam à fase adulta e saem do casulo, não possuem um aparelho digestivo e não possuem um aparelho para se alimentar. Boa parte delas só se alimenta no estado larval. Quando chegam à fase de mariposa, elas duram relativamente entre 24 e 48 horas, algumas espécies, somente para que a fase adulta reproduza novas larvas de mariposa. E depois elas morrem. E aí entra a transcendência. Quantas vezes a gente inicia uma jornada de mudanças e precisa matar algo dentro de nós, algo dentro dos outros que reflete na gente, e a gente prefere esperar que o outro mude. A gente espera que o outro tome consciência, que o outro crie respeito, que o outro crie empatia, mas a gente não consegue criar com nós mesmos uma conexão de responsabilidade entre o que eu faço e o que eu desejo. Eu não posso desejar ter um futuro melhor se no meu presente eu não consigo manter a minha tranquilidade, a minha paz, para me conectar com aquilo que eu sou bom. Não estou falando dos dons naturais, mas sim com as qualidades, com o trabalho, com o esforço daquilo que eu criei até aqui. Quando eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo transcender a barreira do que os meus olhos enxergam para a barreira daquilo que a minha mente deseja e precisa. A verdadeira transcendência consiste na gente poder parar o tempo. A verdadeira transcendência consiste na gente poder mudar a física. A verdadeira transcendência consiste na gente não precisar aceitar tudo como é e modificar para aquilo que precisa. Isso é transcender. Transcender é conseguir estar em um grupo alienado junto com ele e enxergar além das mentiras, ir além dos comportamentos viciosos, ir além dos julgamentos e conseguir entrar em um estado de consciência aonde eu sou responsável por aquilo que eu faço, por aquilo que eu vivo, e eu deixo de culpar os outros e começo a assumir a responsabilidade daquilo que me acontece. Existem fatores que não são causados por mim? Existem. Existem fatores que são responsabilidade dos outros comigo? Existem. Mas existe também, apesar de tudo isso, a relevância que tu vai dar para aquilo que não está sob o teu controle. E aí está o estado de transcendência da consciência, quando a gente consegue entender que aquilo que foge do meu controle não é responsabilidade minha, e eu não posso e nem devo me deixar abater por aquilo, seja bom ou seja ruim. Aquilo tem que ser uma experiência que passa, ensina e depois se destrói. É como os cometas. Fatalmente, algum dia um cometa pode chocar-se contra um planeta, pode chocar-se contra um asteroide ou com outro cometa, ou ir em direção ao Sol e ser destruído. Pode. Mas essas trajetórias são aleatórias. O universo não controla as trajetórias deles, apenas deixa acontecerem. Porque o mesmo universo que está em constante expansão e crescimento também está em estado de anulação e encolhimento. E assim é o nosso caminho. Nós estamos num constante processo de evolução e crescimento desde a fase do bebê até a fase do idoso, ou até a fase do período que é para ser a nossa morte. Mas quando a gente está chegando perto do fim, a gente volta num processo de encolhimento e de recolhimento, voltando, parando de crescer e voltando à nossa essência. Isso é transcendência. Compreender que existe uma multidimensionalidade, mas ao mesmo tempo entender que nós somos reais e palpáveis em uma única dimensão. Isso é transcendência. Poder compreender que uma oração bem feita com fé pode sim ajudar uma pessoa, mas que uma ação sem fé nenhuma pode dar um retorno mais rápido, porque é feito o que precisa ser feito, também é transcendência. Compreender que numa terceira dimensão de ações, consciência e obrigações que temos uns com os outros, não agir é tão preocupante quanto agir de forma ignorante.
E por que todas essas dúvidas envolvem a transcendência? Porque hoje a gente não transcende só o corpo físico, mental e espiritual. A gente precisa transcender a realidade. Por quê? Porque hoje a nossa realidade é dividida entre aquilo que eu controlo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu pretendo viver, o tempo para que essas coisas se manifestem, o tempo para que eu projete elas, o tempo para que eu entenda que eu não preciso desejar nem querer nada, apenas preciso permitir que os processos ocorram e preciso apenas ser um espectador diante deles que está com o controle na mão para decidir se vai para o próximo episódio ou se permanece naquele. E aí a gente entra nos ciclos viciosos que a vida nos cria. E isso nos traz de volta para quem? Carta dos Peixes dentro do Baralho dos Engano. Na Carta dos Peixes tudo é prosperidade, tudo é crescimento. O aspecto principal positivo dessa carta é trazer uma mensagem de prosperidade para dentro dos nossos dias, mas é interessante como mesmo uma carta que trabalha prosperidade nos ensina que a prosperidade também pode ocorrer de coisas ruins. Eu posso ser próspero em negatividade quando eu fico falando mal do comportamento alheio, quando eu fico julgando os desejos e as ações dos outros, mas não policio os meus. Porque aquilo, a palavra que é dita, a palavra que é escutada, a palavra que é pensada, está saindo de mim. Eu estou ativando aquilo no meu caminho. Eu não estou só comentando as falhas dos outros, eu estou sendo conivente e projetando elas a mim também. Porque mais cedo ou mais tarde, de tanto criticar, eu vou assumir aquele comportamento porque é o que eu estou mais próximo dos meus ouvidos e é a minha boca, não é a boca do outro. Mesmo que eu esteja usando um fone, o celular está mais próximo da minha mão e não da minha boca. E isso é interessante e ao mesmo tempo sério, porque nós estamos cada vez mais numa sociedade em que a gente quer que as pessoas sejam incluídas, mas na nossa forma de inclusão. A gente não deixa simplesmente as pessoas existirem e serem o que elas querem ser. A gente rotula, a gente julga, e no meio de tudo isso a gente vê uma grave epidemia de falta de consciência e descaracterização da própria humanidade, aonde as pessoas assumem identidades que se fecham com comportamentos para que elas ganhem atenção. Porque muitas vezes as pessoas não recebem atenção, muitas vezes as pessoas não recebem respeito, e a única forma de se destacarem de uma forma que muitas vezes não é saudável é adotando uma personalidade ou um personagem para viver. Porque, de novo, essa é a sociedade da vitrine, não é a sociedade do alfaiate. E onde é que entra a nossa transcendência? A nossa transcendência está em compreender que se a gente não tem como ajudar essas pessoas a encontrarem elas mesmas, a gente ainda não conseguiu se ajudar a se encontrar. E quando a gente não consegue encontrar esse caminho, esse meio termo entre o que é material, palpável, biológico e saudável, contra aquilo que é aceito pela sociedade, pelo mundo em que a gente está inserido, a gente acaba se perdendo também. Aí a gente deixa de ser transcendente e se começa a se tornar um obstáculo à nossa própria evolução, seja ela material, seja ela psíquica, seja ela espiritual, e nós deixamos de ser um fenômeno do universo para se tornar uma partícula. E aí entra aquela questão, a gente é uma partícula dentro da realidade ou a gente é um fenômeno dentro da realidade? Deixa nos comentários, hoje você é um fenômeno dentro da sua realidade ou você é uma partícula dele? Você é um movimento inerte, uma energia congelada no tempo e espaço? Ou você é uma realidade em eterna expansão e que mesmo que seus dias no plano físico terminem, sua consciência e aquilo que tu fez vai permanecer reverberando e crescendo? Isso é transcendência. Eu não estar presente, mas as minhas ações continuarem atuando. Isso também é transcendência. Será que o meu apego à materialidade
é mais importante que o meu apego à espiritualidade? Será que eu consigo desenvolver espiritualidade sem progresso, sem prosperidade material? E eu consigo não ser próspero materialmente se eu for desenvolver minha espiritualidade? Será que hoje eu vivo num eixo entre aquilo que eu sou capaz de desenvolver, os meus melhores potenciais? Ou será que hoje eu me preocupo em ser um eixo na roda de um outro carro, desenvolvendo os melhores potenciais do outro? Das duas formas eu posso transcender, mas não é das duas formas que eu devo transcender. E aí entra as barreiras culturais, que impedem a gente de entender que a mariposa é só um inseto. Quem botou um significado e uma responsabilidade sobre o animal fomos nós, humanidade. Nós quisemos criar para um animal que não tem pretensão nenhuma de influenciar nos nossos destinos uma simbologia. Muitas pessoas veem a mariposa só como um inseto e vão lá e matam. Muitas pessoas veneram. E ao mesmo tempo tem uma terceira linha de pessoas que estão preocupadas em impedir que esses animais sejam extintos pela nossa própria poluição e nossos próprios pecados contra a natureza, que é a mesma natureza que nos acolhe e nos alimenta, mas que também nos provoca, que também nos obriga a evoluir, que também nos tira do conforto de sermos só mais um. E aí entra de novo a carta dos peixes. Será que o peixe é prosperidade, mas o peixe come qualquer coisa? Peixe pode ser prosperidade, mas os frutos do mar que não são peixes são mais caros que o peixe. Né? A gente tem repulsa a culturas que comem a barata, mas a gente pode se alimentar do camarão, que é a barata do mar. Tem a mesma função de limpar o fundo dos oceanos que a barata tem de limpar a terra. Mas a gente não paga caro por 1 quilo de barata, a gente nem come muitas vezes, né? Falta de opção, falta cultural? Ou será que a gente de forma inconsciente sabe a consequência de todo o lixo que a gente joga aqui em cima? Afinal de contas, a gente explorou tão pouco o fundo do mar, não sabemos até onde vai o lixo que é jogado lá. Podemos ter uma certa noção de quanto de plástico que a gente joga, cria ali, mas a gente não tem uma noção do real fenômeno que isso causou, né? Porque é mais fácil discutir quem está certo, A ou B, e esquecer que no meio de tudo isso existem muito mais vidas que, por não serem humanas, nós não nos importamos. A gente se preocupa com o gato que está em casa, a gente se preocupa com o cachorro que está em casa, mas a gente não se preocupa quando um carro passa por cima do cachorro que está morando sozinho na rua, quando o gato vai para dormir porque vai morrer de fome. A gente não se preocupa com isso porque não é nosso. Não somos responsáveis por eles. Só fazemos parte da sociedade que permitiu que eles proliferassem a números absurdos, sem um mínimo de saneamento para eles, mas é um fenômeno que ninguém realmente se importa em corrigir. A gente vê a poluição que é causada pela devastação em massa de matas, selvas, desertos. Mas a gente questiona quando falta água na torneira. A gente não questiona o porquê que essa água está começando a faltar. A gente não questiona o porquê que está cada vez mais caro e mais pesado tratar essa mesma água que cada vez mais a gente suja. A gente não questiona. A gente só deixa acontecer. Porque alguém vai resolver. Nessas horas a gente é transcendente, é desapegado, é imaterial. Nessas horas a gente não precisa ter responsabilidades. Nessas horas não. A gente só tem que ter responsabilidade quando ganha uma grande bolada numa loteria. Aí a gente é responsável por gastar aquele dinheiro. A gente não se preocupa mais hoje como sociedade na melhoria do coletivo, a gente não se preocupa nas melhorias individuais, a gente só quer impor. Hoje isso é certo porque ontem aquelas gerações disseram que era errado. Ponto. Hoje isso é errado porque as gerações anteriores disseram que é certo. Ponto. E no fundo de tudo isso que tem é um bando de marqueteiro tentando vender alguma coisa que não vai significar nem agregar valor nenhum à vida de ninguém,
mas que vai voltar a sujar uma natureza que já não aguenta mais tanta sujeira. Lembre-se que o mundo funciona como um organismo vivo e as espécies que começam a ser um problema simplesmente desaparecem. Hoje, a maior praga do planeta Terra são 7 bilhões de seres humanos, que se alimentam muito mais do que uma nuvem de gafanhoto e que sujam muito mais do que qualquer fazenda de gado. Sujamos muito mais o planeta e não existe consumo consciente com 7 bilhões de pessoas no mundo, produzindo as toneladas de lixo e com as toneladas de alimento que precisam ser produzidas, porque nós simplesmente deixamos o nosso papel de se alimentar de qualquer coisa para se alimentar daquilo que é o melhor para nós, porque é conveniente para nós. E aí entra em questões mais delicadas, como, por exemplo, uma cultura de uma vida vegana que muitas vezes é superficial e que não é uma revolução no planeta. Ela é um retrocesso cultural no planeta, já que a maior parte das culturas que são veganas limita o veganismo à sua maior parcial da população. Seus líderes nunca deixaram de consumir carne, que era um símbolo de poder, de eles poderem consumir, o resto da população não. Poder esse religioso, poder esse político, poder esse cultural. E que a gente acredita que essas produções não envolvem segundas intenções, são a favor do planeta, mas não. Tudo aquilo que é industrial envolve dinheiro, envolve poder, envolve dominação. Você gostando ou não, acreditando nisso ou não, na prática, todas essas culturas que exigem a promoção do bem-estar, existe uma indústria por trás que vai se beneficiar dela, porque somos muito mais parasitas do que fomentadores, do que transcendentes ao espaço. Somos parasitas no mundo e vamos continuar sendo por muitos séculos, porque essa é a natureza humana, nós somos parasitários. E infelizmente a gente cria um mito de divindade que bota a humanidade como centro salvador do universo, sendo que quem está destruindo o planeta somos nós. Nós aceleramos as fases de aquecimento e resfriamento global, nós aceleramos os processos de especiação, forçando espécies a sumirem e espécies a surgirem, porque nós aceleramos processos que levariam milhares de anos para centenas ou às vezes dezenas de anos. Nós aceleramos esses processos. Nós somos responsáveis por isso, mas nós não queremos ter essa responsabilidade. Nós não queremos assumir papel nenhum. Só queremos viver, mas nós não queremos deixar os outros viverem. E como é que eu digo que nós não queremos deixar os outros viverem? As outras culturas que surgirem fora da tua são vistas como pagãs, são vistas como bárbaras e são vistas como estranhas. São motivos de piada, brincadeira, depreciação, mas a sua própria cultura nessas outras regiões sofre e vai sofrer o mesmo processo. Porque nós não somos seres empáticos. Podemos falar sobre empatia porque é uma palavra de moda. Podemos falar sobre elevação espiritual e de consciência porque está na moda, mas no fundo todos nós conseguimos permanecer ignorantes, segregadores e impacientes. A diferença é que agora a gente criou um mito da crítica construtiva, onde eu vou mostrar a minha solução em cima do erro dos outros, sem questionar se esses recursos que eu chego a ter, o outro também vai ter. E eu me falo mesmo no campo das ações. A gente questiona as soluções que os outros trazem, mas a gente não se pergunta quais são as ferramentas, o conhecimento e a possibilidade que ele teve para achar aquela solução. Muitas vezes nós vamos entrar na solução do outro, pegar algo que já está funcionando e melhorar e dizer que podia ser diferente, porque o outro já deu um rumo, o outro já iniciou uma ação. A gente só vai aprimorar ela. Por isso que no século XXI, quem inventa a roda está atrás de quem aprende.
a girar com ela. Eu não preciso criar uma roda quadrada, uma roda triangular, só tem uma roda circular. Eu não preciso me preocupar se existe uma roda quadrada ou triangular, se já existe uma roda rodando. O que eu tenho que me preocupar é qual é o eixo que eu vou usar e o material que vai ser feito a minha roda. Então, a minha crítica aqui a nossas noções atuais de prosperidade é que a gente limita prosperidade ao dinheiro e esquece da prosperidade da saúde, prosperidade de relacionamentos, prosperidade de conhecimento, prosperidade de higiene pessoal, de amor próprio, de autoestima, prosperidade de amizades, de vínculos, de experiências. E a gente esquece que tudo isso, quando está direcionado, vai agregar a prosperidade no dinheiro. A prosperidade do dinheiro vem como consequência a todas as outras formas de prosperidade, porque o dinheiro ele é o quê? A energia que eu uso nessa realidade material, em algumas espirituais também, para transcender ela. O eu não ter vai me jogar em uma zona, o eu ter demais vai me jogar em outra zona, e eu ter o necessário me deixa numa outra zona no meio. 3 zonas dentro da mesma realidade. E o dinheiro é só uma chavezinha para acessar isso. Ele por si só não significa e não tem poder para nada. Mas ao mesmo tempo ele por si só consegue desbloquear todo o resto. E por que essa menção? Porque transcender não significa necessariamente deixar de existir. Não significa necessariamente negar existências. Pode simplesmente ser um motivo da gente estar ali. É complicado? É. Não é fácil de entender? Não é. Quero que todo mundo entenda? Não. Não é todo mundo que precisa entender. Algumas pessoas só precisam viver. Outras precisam compreender. Porque o papel delas é essa. E aí entra a transcendência de que, assim como algumas pessoas vêm para observar uma realidade, outras pessoas vêm para manipular ela. Assim como umas pessoas vêm para serem manipuladas, outras pessoas vão vir para manipular. E a gente entra na nossa parte egóica de que a gente é contra a manipulação, mas o tempo todo a gente é manipulado. Quando uma marca de chocolate lança um sabor novo e tira um sabor antigo do mercado, ela está te dizendo que ela quer que você consuma um novo. E se você não consumir o novo chocolate, você vai ficar sem o antigo. Então você começa a consumir o novo, e depois que o novo chega onde eles querem, eles voltam a produzir o antigo. Porque a maioria das pessoas vai ter esquecido o antigo e vai ter comprado o novo. Só que o novo volta com uma fórmula mais pobre. Mas como ele já tem nome, a gente compra pela nostalgia, pelo sentimento. E a gente ignora que no meio de todo esse processo o cacau está desaparecendo da face da terra. Porque a cultura que venerava o cacau já sumiu. Antes mesmo do cacau ficar popular. A gente tem direito a questionar essas mudanças? Tem. A gente deve questionar isso? Deve. A gente deve se expor? Escolha qual é o seu jogo, qual é o seu lado. Até que ponto vale a pena ficar em cima do muro, escondendo a própria opinião, a própria vontade, os próprios desejos? Se enquanto tu faz isso, tu está sendo uma barreira para tua evolução, tua transcendência e tua prosperidade, e está sendo um degrau na dos outros. Hoje em dia, antigamente, na idade do ferro, início na antiguidade, possuir cavalos e uma charrete era um sinal de poder aquisitivo, social, de destaque. Mas deixa eu falar uma coisa, os tempos mudaram e hoje a gente não possui cavalos, a gente possui pessoas para carregar os nossos sonhos, os nossos projetos. A gente possui pessoas que são controladas por aqueles que se dispõem a controlar.
Não importa se é para o bem ou para o mal. A partir do momento que você cria um grupo de pessoas que acreditam na tua ideia e te coloca como porta-voz delas, você assume a responsabilidade de quem está liderando uma charrete. E aí eu faço o questionamento. Durante uma batalha, quem conduzia a carruagem podia carregar nas costas o mesmo número de mortes do arqueiro ou do lanceiro que estava matando atrás? Olha bem a incógnita. As bigas dos antigos carros de combate. Um homem ou mulher liderava os animais e o outro homem ou mulher que ia no mesmo carro utilizava um arco, uma flecha ou uma lança. Ninguém usa um arco e flecha e uma lança para brincar, principalmente numa guerra. Mas você que está conduzindo a charrete, será que você também é conivente com os assassinatos e com os crimes que foi cometido? E por ser uma guerra, você é um assassino ou um herói? Como a sociedade vai te julgar? E aí entram os valores culturais diferentes. Sociedades tribais que entendem que a guerra é necessária nunca vão taxar de assassino um homem ou uma mulher que saiu para defender o próprio lar e a cultura. Já onde nós temos uma hipocrisia sustentada por motivos religiosos, esse mesmo homem e mulher, quando voltarem da guerra, são tratados como assassinos, como criminosos. Mas se tivessem na porta da tua casa invadindo ela para matar a tua família, e esse mesmo homem e mulher aparecessem para te salvar, na hora viravam teus heróis. E aí entra aquela questão, é superficial esse tipo de comentário, é superficial esse tipo de questionamento? Vamos botar para o nosso cotidiano. Pepsi ou Coca-Cola? Chocolate branco ou chocolate preto? Maçã ou laranja? Sempre a dualidade. Sempre buscamos o sim e o não. Mas e o talvez? Aonde entra o talvez? Quando a gente se permite ser talvez? E aí entra a questão quando é que a gente vai assumir que para, ao invés de atrair as coisas, a gente tem que entender que existe uma probabilidade delas acontecerem. E que ao invés de eu querer forçar que as coisas se atraiam, eu tenho que só induzir que isso aconteça. E como é que eu faço isso? Eu peço e deixo acontecer. No tempo que for apto, acontece. No tempo que for para ser meu, chega. Mas a partir do momento que eu não tenho uma transcendência da realidade, eu fico fadado a correr atrás, correr atrás, correr atrás e morrer na praia. Eu sempre vou estar indo no caminho que está dando errado, achando que aquele ali é o caminho que mais cedo ou mais tarde vai dar certo. Porque eu não me permito parar e deixar que a maré me carregue para o meu caminho certo, em que as coisas vão fluir mais leve, mais rápido, com menos esforço. Porque eu vou ter criado uma situação e um problema. Eu vou ter gerado um conflito, externo ou interno. E eu vou ter colapsado as ondas de probabilidade, as ondas de atração do meu universo, e eu vou ter terminado com a minha própria transcendência. Porque eu vou querer me conectar a uma realidade e ficar vagando sobre ela. Eu. Não é vocês. Sou eu. Não somos nós. Sou eu. E para quem é bom entendedor do universo, entende que eu não precisa ser individual. Eu pode ser coletivo. Mas não significa que eu sou uma conexão de várias. Quantos antepassados eu tenho, quantas pessoas passaram pelo meu caminho para formar eu. Não é nós, porque elas não vão permanecer. Elas só vão passar e deixar elementos. E eu vou estruturar esses elementos. Sejam positivos, sejam negativos. Eu vou pegar polos contrários e eu vou equilibrar eles em um polo único. Eu. Aí entra a questão de o quanto nós somos responsáveis pelo coletivo quando no nosso individual nós não fazemos.
E o quanto é poderoso no nosso individual nós fazermos as mudanças e o caminho que precisa ser percorrido para que no coletivo as coisas se manifestem. O exemplo positivo sempre vai ser mais difícil de se propagar que o negativo, porque o negativo é denso, é pesado. O negativo tem gravidade, ele atrai, ele pressiona, ele oprime. O positivo não tem densidade, ele é leve, ele é solto e ele não permanece. Ele acende, ele sobe. Mas nós não estamos preparados para ser o positivo. Nós nos modelamos e criamos uma realidade em que nós somos negativos. Nós somos materializadores, nós somos matéria. Nós somos corpos densos. Nós somos realidades primitivas. Nós possuímos desejos primitivos. Tira a tecnologia do homem moderno, tira as necessidades artificiais da sociedade moderna e pergunta se nós não ficamos com as mesmas necessidades e o mesmo consumo do homem primitivo. As mães vão permanecer com o mesmo desejo instintivo na espécie de proteger os filhos. Os homens vão seguir o mesmo instinto primordial de reprodução e proteção da cria e da fêmea. Mas nós não vamos deixar de ser irracionais, violentos e ignorantes, porque estamos com o computador na palma da mão. E aí entra aquela questão: o que é a bondade? O que é a ruindade? E por que aquilo que é bom para uma pessoa tem que ser bom para todas? E por que aquilo que é ruim para uma pessoa tem que ser ruim para todas? Aí, dentro dessa transcendência, a gente já tem uma outra visão que se chama oportunidades. Às vezes você vai ter que ser a pessoa que vende o lenço para sobreviver à maré de pessoas e de situações de quem está chorando. E isso vai te tornar um vilão para muitas pessoas, mas vai te tornar um herói para outras pessoas. Então, nós não podemos ser egocêntricos e superficiais quando manifestamos nossas opiniões. Não. Mas quem está dizendo a regra do que é superficial ou não? Quem está definindo as noções de profundidade ou não? São vocês? Então, para encerrar, aí vai te trazer um exercício, ao invés de eu trazer uma manifestação, trazer um pedido, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que é o seu transcender. Quais foram as etapas, os momentos da vida que você viu que precisava sair da realidade que você estava, abrir mão das responsabilidades que você achava que tinha, para só então encontrar a realidade que te pertencia e desaflorar, desabrochar através dela, adquirir as responsabilidades que são suas, adquirir as expectativas que são suas, abraçar tudo isso com carinho e reconhecer os seus próprios erros, não porque tu quer ser alguém melhor que os outros, mas porque tu entende que tu merece uma situação melhor. Quando isso começou a acontecer no teu caminho? Quando isso começou a fazer parte da tua jornada? E se isso ainda não faz, a pergunta que eu faço é: até quando você vai deixar que as outras pessoas te digam aonde você vai morrer?